Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e hoje eu vou fazer para vocês uma tiragem diferente, gente. O pessoal tem me perguntado muito, quando ligam pedindo informações, como que é a minha tiragem, né? Então eu vou fazer hoje, pelo menos vou tentar fazer, né? Uma tiragem como eu faço as tiragens particulares, tá bom? O tema hoje vai ser afetivo. E vamos deixar aqui aberto para o universo nos responder o que ele achar que tem que ser respondido aí a respeito da situação, tá? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, citrino. Opção número 2, a obsidiana. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva. Façam as filtragens para a sua realidade. Quem não é inscrito no canal, que puder ajudar se inscrevendo, vai dar uma força aí para o canal poder crescer, se expandir, tá bom? Hoje eu não vou falar muito não, porque é uma tiragem que eu faço com muito mais cartas, então demora muito mais do que as tiragens comuns. Então vamos logo aí começar a tiragem para vocês, tá bom? Então, afetivo, opção número 1, citrino, opção número 2, obsidiana. Se conectem sem pressa, sem ansiedade, dê uma pausa, respire fundo, veja aí qual a pedra chama mais a atenção de vocês, tá bom? Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o citrino. Afetivo, para quem se conectou com 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 o citrino. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, o arcano maior é a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, gente, ela é uma carta que nos fala de silêncio, né? É uma carta que fala de sentimentos, sentimentos profundos, sentimentos reais, mas sentimentos que são guardados, sentimentos que são escondidos, sentimentos que não são verbalizados. Muitos de vocês aqui podem estar sem comunicação, muitos de vocês podem estar aqui sem se falar. A sacerdotisa é uma carta que fala que aqui existe sentimento, mas que é um momento de reclusão, é um momento de passividade. A sacerdotisa, ela é uma carta de passividade, né? Então vamos ver o que mais o tarô nos fala aqui sobre a situação de vocês. Afetivo, para quem se conectou com o citrino. Afetivo, para quem se conectou com o citrino, mostra pra gente. Afetivo, para quem se conectou com o citrino. Afetivo, para quem se conectou com o citrino, mostra pra gente. Afetivo, para quem se conectou com o citrino. Afetivo, para quem se conectou com o citrino. Caiu uma carta, deixa eu pegar que veio aqui pro chão. Mas ela caiu fechada. Embaralhado. Afetivo, para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, sem número definido de cartas a serem tiradas. Aqui eu posso usar até mesmo todas essas, tá? Vai depender da minha intuição. Nós temos Rainha de Espadas, Pajem de Copas, 2 de Paus, As de Espadas, Julgamento, Torre, 3 de Espadas. Vou puxar um pouco mais para cá, senão não vai caber as cartas, tá? Três de Espadas, Mago, Mundo, Eremita. Foi a carta que caiu, porque coloquei no deck e é a única que está de cabeça para baixo.
Ela voltou para o jogo. 6 de espadas, 6 de ouros. Bom, vamos lá. Se eu sentir necessidade, eu vou pegar mais cartas, tá bom? Vamos ver então aqui o que o universo nos fala a respeito da situação de vocês, tá? Nós começamos, para quem se conectou com o Citrino, com a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta que nos fala de sentimentos profundos, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, mas sentimentos que são guardados, são escondidos, não são falados, muitas vezes não verbalizados. Muitos de vocês aqui podem estar sem comunicação, muitos de vocês aqui podem estar sem se falar, tá? A gente abre o jogo com uma rainha de espadas. A rainha de espadas, ela pode vir aqui estar representando essa pessoa com que vocês se lidam, independente do gênero dessa pessoa, tá? O tarô, ele lida com energia e não com gênero. Então a rainha de espadas, gente, ela nos fala que essa pessoa está começando a olhar para essa situação de vocês de uma forma mais clara, mais real, mais verdadeira, mais objetiva. Porque nós temos no tarô 3 cartas que nos falam da gente enxergando as coisas com claridade, com objetividade, né, com mais clareza. São elas, Rainha de Espadas, As de Espadas, que também está no jogo de vocês, e o Sol. Então, das 3 cartas que nos falam da pessoa enxergando as coisas como realmente são, com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de luminosidade, nós temos 2 das 3 cartas que nos falam isso. A Rainha de Espadas nos fala que essa pessoa, ela é uma pessoa muito racional, ela é uma pessoa muito prática, ela tenta ser muito objetiva, né? Mas é uma pessoa que também está enxergando as coisas como realmente são. Está enxergando as coisas com uma maior claridade, com uma maior objetividade, com uma maior verdade. Essa pessoa, ela tem sim vontade de vir até vocês. Ela tem sim vontade de se comunicar com vocês. Existe sentimento aqui, a gente tem a carta do Pajem de Copas, né? E todo pajem, ele é um comunicador, todo pajem, ele é um mensageiro. E o pajem de copas é aquele que vem nos trazer o sentimento, vem nos trazer a emoção, né? Então existe sim possibilidade de uma mensagem até mais carinhosa, uma mensagem aí até mais amorosa com relação a vocês. Essa pessoa está em dúvida. Eu tenho aqui um 2 de paus, ela não sabe ao certo o que fazer, como agir, como se portar, como se colocar diante da situação. O 2 de paus geralmente é uma carta que é representada por um andarilho que está vindo por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher, né? Ou ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda. E então essa carta nos fala que essa pessoa tem paixão, tem desejo por vocês sim, mas ela simplesmente não sabe o que fazer diante da situação. Ela está meio perdida, ela está meio desnorteada. Ainda bem que ela está começando a olhar a situação com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de razão, muitas vezes, né? Com objetividade. E a partir daí ela possa se movimentar, ela possa se colocar com uma maior firmeza diante da situação. O As de Espadas, que vem aqui em seguida, todo As nos fala de começos ou recomeços, né? Nos fala que provavelmente vocês têm grandes chances aqui para quem está afastado, porque eu tenho um julgamento aqui. A grande maioria aqui deve estar afastada. Tá? O As de Espadas fala que vocês vão ter a oportunidade de conversar, vocês vão ter a oportunidade aí de tentar esclarecer algumas coisas. Lembrando que a conversa do As de Espadas não é romântica. É uma conversa na qual vocês vão sentar, você vai falar o que você quer, o que você precisa, o que você espera de um relacionamento. Essa pessoa, pelo lado dela, o que ela quer, o que ela precisa, o que ela pode oferecer no momento. Porque muitas vezes o que eu quero é uma coisa, mas o que eu posso oferecer no momento é outra. Então há muita necessidade aqui de vocês terem uma conversa para tentar esclarecer as coisas. Eita, a voz está sumindo. Desculpa. A necessidade aqui de vocês sentarem e terem uma conversa para esclarecer, colocar literalmente os pingos nos is aí. Vocês acertarem o que se possa se esperar, o que pode vir a acontecer, de que forma as coisas podem acontecer aqui. Aqui está muito forte para quem está separado, porque eu tenho um julgamento no meio do jogo. O julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação, né? Ou seja, é muito forte aqui a possibilidade de vocês fazerem essa história acontecer. É muito forte a possibilidade de vocês renascerem essa situação, porque o julgamento geralmente ele é representado por um anjo que está tocando uma trombeta e os mortos levantando do túmulo. Então é aquela situação que a gente acreditava muitas vezes que não iria mais acontecer,
que não iria mais fluir, que não iria mais se fazer, de repente acontece. De repente revive, de repente renasce aí. Então as chances de vocês conseguirem colocar essa torre em pé novamente, porque eu tenho a torre em seguida do julgamento, é muito grande. Algo aconteceu aqui na relação de vocês que abalou as estruturas. Algo aconteceu aqui que demoliu, né, muito da relação. A torre está aqui. A torre, quando ela vem na vida da gente, a torre ela joga um monte de coisa no chão. Mas tudo vai depender da forma com que essa torre foi construída. Se vocês construíram essa torre em cima de um terreno firme, em cima de um terreno sólido, em cima da rocha, vocês vão ter a oportunidade de reconstruí-la. Se vocês construíram essa torre em cima da areia, a tendência é que ela venha abaixo. E aí a gente fala que não é um castigo, é um livramento. Como eu tenho aqui um julgamento, é muito forte, eu tenho um mago aqui embaixo ainda, e um mundo, é muito forte aqui que vocês construíram a relação de vocês, né? Vocês construíram esse envolvimento em cima de algo sólido, em cima de algo real, em cima de algo verdadeiro. Então vocês provavelmente vão ter a oportunidade de fazer essa reconstrução, a oportunidade de tentar colocar em pé novamente essa torre. Só que é uma reconstrução, por um lado, que é mais fácil, porque vocês não vão partir do zero. Se existe, eu particularmente nunca vi. E olha que eu tenho tarô, hein, gente? Eu faço coleção. Sempre uso os mesmos porque é os que eu mais me identifico. Mas eu tenho muito tarô, muito. Adoro, amo de paixão. Eu nunca vi uma torre que está totalmente destruída. Eu nunca vi uma torre que está totalmente no chão. Sempre é uma parte dela que cai. Então a gente faz uma reconstrução, só que não partindo do zero. Tudo aquilo que foi construído de uma forma direito, a torre mantém em pé. Então a gente tem a oportunidade de reconstruir com mais facilidade. A gente tem a oportunidade de construir com menos dificuldade. Então a energia da torre, ela não é só de finalização. Ela também pode representar um recomeço, uma retomada. E com esse julgamento aqui, a chance de vocês se acertarem é muito grande, porque aqui tem sofrimento. A gente tem um 3 de espadas, a carta do coração ferido, a carta do coração machucado. Ou seja, vocês podendo reconstruir essa torre, vocês podendo colocar essa torre novamente em pé, para que as coisas possam se firmar, para que as coisas possam se fazer. Tá? O 3 de espadas aqui fala que vocês dois estão sofrendo, que vocês dois estão com o coração ferido, coração machucado, provavelmente por causa dessa torre, né, desse afastamento ou esse rompimento que existiu aqui entre vocês. Então não está uma situação gostosa, não está uma situação favorável para nenhum dos dois lados. Então aqui existe sim dor, existe sofrimento dos dois, mas existe a oportunidade de vocês recomeçarem. A gente tem aqui a carta do mago. O mago é o arcano de número 1. O mago nos fala que vocês se enxergam de uma forma muito única, de uma forma muito exclusiva, de uma forma muito especial um na vida do outro. Então vocês têm sim a oportunidade de reconstruir essa história. Vocês têm sim a oportunidade de recomeçar essa história de vocês. O mago, ele tem nas mãos dele os 4 elementos. Nessa carta a gente enxerga isso, nesse deck a gente enxerga isso perfeitamente. Ele tem um bastão de pau aqui, uma espada, uma taça e uma moeda. O bastão, naipe de paus, elemento fogo. A espada, naipe de espadas, elemento ar. A taça, naipe de copas, elemento água. A moeda, naipe de ouros, elemento terra. Ou seja, o mago ele tem nas mãos dele todos os elementos necessários. Basta ele conduzir, né? Basta ele manipular esses elementos para ele conseguir o que ele quer. E como que o mago faz essa manipulação? Através dos pensamentos. Então, quando vem a carta do mago, é uma carta também de alerta, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está plasmando, porque tudo aquilo que é pensado é plasmado. O que é plasmado é jogado para o universo como uma forma de pedido. Então, cuidado com a forma com que vocês estão olhando essa situação. Cuidado com a forma com que vocês estão encarando a situação aqui vivida, tá? Porque se vocês pensarem nessa possibilidade, nessa situação por um lado positivo, o universo vai apresentar para vocês coisas positivas. Se vocês pensarem nessa situação por um lado negativo, vocês vão pedir também para o universo mais negatividade. Então, muito cuidado com a forma de pensar.
muito cuidado com a forma de plasmar aí o que vocês estão querendo para a vida de vocês. E em seguida a gente vem com a carta do mundo. O mundo, ele é considerado pela maioria dos tarólogos como sendo a melhor carta do tarô. O mundo nos fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de triunfo. O mundo nos fala de um novo ciclo se abrindo, uma nova fase se iniciando na vida de vocês. Uma fase melhor do que a fase que vocês tinham anteriormente falando. Só que o mundo nos fala o seguinte: pare, olhe para trás, veja o que você fez de certo, volte a repetir isso. Veja o que você fez de errado, não volte a cometer os mesmos erros. A gente tem que aprender com os nossos erros, repetir os nossos acertos e não tornar a fazer o que a gente fez que não deu resultado. Então o mundo fala que um novo ciclo aqui vai se abrir na vida de vocês, mas para que esse ciclo se inicie, né, que esse ciclo se realize, também há necessidade de vocês terem aprendido com os erros passados. Então façam aí uma análise do que precisa ser feito, né? Se permitam que um novo ciclo se inicie, um ciclo muito melhor, um ciclo mais prazeroso, um ciclo mais positivo na vida de vocês. Aqui existe sentimento, a gente vem com sacerdotisa, a gente vem com pajem de copas, a gente vem com eremita, tá? Todas essas cartas nos falam de emoção. O eremita está no jogo. O eremita foi a carta que caiu com certeza, porque ela estava de cabeça para baixo. Eu não trabalho com um deck com cartas viradas, me dá uma agonia. Então, essa foi a única carta que virou, que ela estava de cabeça para baixo. Com certeza foi a carta que caiu, tá? O eremita nos fala muito de saudade. O eremita nos fala que essa pessoa ela está buscando uma direção, ela está buscando um entendimento, ela está buscando aí uma luz no fim do túnel. O eremita, ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz. E com essa fonte de luz ele procura o melhor caminho, a melhor estrada, a melhor jornada a ser tomada. O eremita está procurando respostas, ele está procurando soluções para os problemas dele. Em alguns decks, o eremita ele tem um molho de chaves na cinta. Ou seja, ele está procurando respostas, ele está procurando soluções para o que ele precisa resolver, para poder aí talvez, né, através dessa conversa, começar efetivamente algo sólido, algo sério, algo estável aqui com vocês. O eremita nos fala de muita saudade, vocês estão separados, aqui é muito forte isso. Mas você continua muito presente nos sentimentos dele, continua muito presente nos pensamentos dessa pessoa. Vocês estão afastados, eu tenho aqui um 6 de espadas. Não por falta de sentimento. 6 de espadas é uma carta que fala de sentimento também. É um afastamento racional. É um afastamento pensado. O 6 de espadas é uma pessoa que entra num barco e nesse barco tem 6 espadas e ela rema esse barco procurando, está num lago, procurando águas mais calmas, águas mais tranquilas. A água no tarô representa sentimento, a água no tarô representa emoção. Ou seja, essa pessoa ela rema esse barco em direção a águas mais calmas, a águas mais tranquilas, como uma forma dela tentar encontrar ali uma situação em que as emoções estejam mais contidas, para através das 6 espadas que ela tem no barco, ela pensar melhor a respeito da situação e se posicionar diante da situação. O próprio eremita já nos fala dessa pessoa buscando uma luz no fim do túnel, né? Buscando uma direção, buscando um caminho a ser seguido. E a gente termina com um 6 de ouros. O 6 de ouros é a carta dos relacionamentos desiguais. Essa carta nos fala... Diabo. Essa carta nos fala, gente, que provavelmente um de vocês aqui estava se doando muito mais do que o outro. Um de vocês estava aqui se entregando muito mais do que o outro. E para um relacionamento ser bom, ele tem que ser bom para os dois. Os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que lutar, os dois têm que tentar fazer com que essa história aconteça. Então, em 96% dos casos, eu sempre falo isso quando sai essa carta, a mulher tende a se dedicar mais ao relacionamento do que o homem. O homem se dedica mais até ele conseguir a conquista. Depois que ele fez a conquista, cabe à mulher lutar mais para que o relacionamento aconteça. Então tirem um pouco o pé do acelerador. Porque o problema dos 6 de copas não é você fazer muito e receber pouco. É óbvio que é um problema. Mas não é o problema principal. O problema principal é quando você se doa demais, você faz a sua parte e a parte do outro. Você tira dessa pessoa a oportunidade dela lutar, dela investir, dela mostrar para o universo que ela quer que essa relação aconteça.
que ela está disposta a trabalhar para que essa relação se faça. Então, se vocês estão percebendo que é sempre vocês que procuravam, sempre vocês que iam atrás, sempre vocês que relevavam tudo, tira o pé do acelerador. Dê a oportunidade para essa pessoa fazer, dê a oportunidade para essa pessoa se mostrar, dê a oportunidade para essa pessoa tentar fazer com que essa relação aconteça, com que essa relação flua. Aqui, a carta que eu não ia tirar, mas me deu vontade de tirar mais uma, eu tirei, veio a carta do Diabo. É uma carta que nos fala que vocês estão numa energia aqui muito densa, uma energia muito pesada, pensando demais nessa situação, buscando aí um entendimento, buscando aqui respostas diante da situação, mas pensando muitas vezes de uma forma que não é positiva. Lembre-se que tem um mago no jogo, falando para a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos. A energia do diabo não é o diabo da Bíblia, não é um demônio, não é espírito ruim, não é esse tipo de coisa, não. O diabo nos fala de uma energia densa, de uma energia pesada, a gente pensando o tempo inteiro sobre a situação, a gente não conseguindo se livrar, a gente não conseguindo soltar isso para o universo. Façam o Salmo 91. O Salmo 91 ele é um salmo curto, ele é um salmo rápido, vocês levam 1 minuto para ler. Não atrapalha em nada no nosso dia a dia, muito pelo contrário. Ele vai fazer com que essas energias fluam, com que essas energias possam acontecer de uma forma mais rápida. O diabo, ele trava as coisas de acontecerem. Então a gente precisa quebrar essa energia para que elas aconteçam com uma maior velocidade. Salmo 91, uma vez ao dia, não importa o horário, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, cada dia num horário diferente. O importante é fazer continuamente, no mínimo 21 dias. Geralmente 21 dias é pouco. A gente precisa ou de 42 ou de 63 dias para soltar essa energia. Sempre ciclos de 21 em 21 dias. Eu vejo as pessoas reclamando, eu estou fazendo ele há 2 meses, estou fazendo há 3 meses. Eu faço o Salmo 91 desde o dia 8 de abril de 2020. E não tenho a intenção de parar, porque trouxe mudanças tão significativas aí para minha vida e para minha relação, porque não é só no termo afetivo, o diabo ele trava a nossa vida como um todo, que eu continuo fazendo, tá? As coisas vão ficar 1001 maravilhas? Não, porque a vida não é um mar de rosas. Não tem essa ilusão que o Salmo 91 vai fazer sua vida virar um conto de fadas. Não vai, porque você não vai viver um conto de fadas aqui. Você está num mundo de provas e expiações, você não está num mundo de regeneração ainda. Então, aprenda a soltar essa energia, tente quebrar essa energia. Uma vez que essa energia é quebrada, as coisas fluem com menos dificuldade. As coisas podem se fazer com mais facilidade. Então, Salmo 91, é óbvio que você faz se você quiser. Também não adianta ficar reclamando e não fazer as coisas, né? A gente tem sim que lutar pelo que a gente deseja, a gente tem sim que tentar fazer com que as coisas aconteçam. Meu pai sempre falava a seguinte frase, né? Eu sou descendente de italiano, e ele falava, se dete sopra la bolsa, urla che fa male ma non si alza. E é bem isso mesmo, tá? Não é muito bonito, mas já que eu falei, eu vou falar, vou dar a tradução, porque muita gente não sabe italiano, eu também sou um que eu não sei. Mas é aquela velha história, senta em cima do saco, grita que dói, mas não levanta. Não adianta a gente ficar lamentando uma situação e não fazer o que está ao alcance das nossas mãos para tentar melhorar a coisa. Não adianta, tem gente que gosta de ficar chorando, né? Tem gente que gosta de ficar lambendo as feridas. Então não perturba a vida de ninguém, né? Fica aí com a sua depressão, fica aí trancado olhando para a parede, chorando. Se você se sente feliz assim, problema seu. Eu não quero isso para minha vida. Se você não quer isso para sua vida, então faça o que está ao seu alcance para conseguir melhorar as coisas, tá? Então, resumindo aqui essa leitura, né, desse afetivo, a grande maioria esmagadora aqui está afastado. Mas aqui existe sentimento envolvido e existe uma grande chance de vocês retomarem essa relação. Existe uma grande chance de vocês terem a oportunidade de reconstruir essa torre. Vocês podem fazer o que está ao alcance das mãos de vocês para que isso leve menos tempo, que seria fazendo o Salmo 91 para tentar quebrar essa energia do diabo. Mas aqui existe amor, aqui existe a possibilidade de uma procura, de um reinício dessa situação. O julgamento está no centro do jogo, falando aqui de uma reconciliação, né, de um renascimento dessa relação, mas que vocês precisam sentar, conversar e colocar aí os pingos nos is, também está muito claro.
Então façam o que está ao alcance das mãos de vocês para quebrar essa energia do diabo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema? Podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular, o meu telefone está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Quem não é inscrito também, se puder dar uma força no canal, deixe o seu like, se inscreva, para a gente conseguir chegar aí nesses 100 mil, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a obsidiana. Vamos ver? Sai o citrino, entra a obsidiana. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Mostra pra gente. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Quase caiu tudo. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Vamos lá? Embaralhados arcanos maiores. Cortando em 3, deck do meio, torre. A torre é uma carta de desconstrução, a torre é uma carta que fala que as coisas podem estar mexidas, abaladas, desestruturadas entre vocês. Como eu sempre falo, eu não tenho medo da torre, eu tenho medo do 10 de espadas. A torre nos fala, se vocês construíram o relacionamento de vocês em cima de uma base sólida, real, definitiva, vocês têm a oportunidade de colocá-la novamente em pé. Vai depender da forma com que vocês vão tratar essa situação, vai depender da forma com que vocês construíram o alicerce de vocês, tá? Se vocês construíram em cima da rocha, vocês vão ter a oportunidade de levantar, de reerguer isso. Se vocês construíram em cima da areia, isso vai vir abaixo. E aí a gente fala que é um livramento, não um castigo. Vamos ver agora o que o tarô nos fala mais a respeito da situação. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Vamos ver. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Mostra pra gente. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Embaralhado. Afetivo, para quem se conectou com a obsidiana. Cortando em 3, deck do meio, sem número definido de cartas a serem tiradas. Nós temos As de Ouros. Não, desculpa, Roda da Fortuna, 4 de ouros, 5 de ouros, Rei de espadas, esse daqui é o que pensa e é mole, né? Pajem de ouros, 5 de ouros, Diabo, tinha que estar, né? 4 de espadas, Rainha de ouros, 7 de copas, 3 de copas, 2 de espadas e o Papa. Gente, aqui tem muito caso de triângulo, tá? A gente tem aqui um 7 de copas, a gente tem aqui um 3 de copas, a gente tem um Papa. Aqui tem muitos casos de triângulos envolvidos. Não é o seu caso, ótimo, abstrai essa parte da leitura. A gente começa com a carta da torre, falando que as coisas aqui estão abaladas, as coisas aqui estão mexidas, as coisas aqui estão meio balançadas, né? Só que vocês ainda estão na linha da vida um do outro. A gente abre o jogo com a roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. Essa carta sempre nos fala de mudanças, né? Essa carta sempre nos fala de alterações aqui nas coisas, nos ciclos, né? É uma carta positiva,
nos fala de mudanças vindo aí para nossa vida, mudanças boas, mudanças favoráveis geralmente, porque afinal de contas ela é a roda da fortuna, ela não é a roda da falência, mas fala que é um relacionamento de vocês cheios aí de altos e baixos, né? É um relacionamento meio conturbado, e ele é meio conturbado porque a grande maioria aqui se trata de triângulo. Tá? Triângulo geralmente não, muitas vezes não significa uma pessoa. Eu tenho 7 de copas, pode significar os contatinhos também, né? Pode significar que a pessoa não quer se comprometer, a pessoa quer continuar solteira, enfim. Mas aqui é muito forte a energia de triângulos ou de outras situações, tá? A gente tem o 3 de copas e o papa, as crenças limitantes dessa pessoa. Muitas vezes ela pode se achar que não está ainda no momento de vir a ter um relacionamento mais oficializado, algo mais sério aí para a vida dela, tá? Mas aqui existe um forte apego entre vocês. A gente vem com o 4 de ouros. O 4 de ouros é a carta do apego, é a carta do avaro. Você muitas vezes olha para essa pessoa e encara ela como sendo propriedade particular sua, da mesma forma que essa pessoa muitas vezes também encara vocês como sendo da vida dela. A roda da fortuna nos fala muito desse sentimento de posse, desse sentimento aí de que me pertence, que pode existir aqui entre vocês. Só que vocês dois estão se sentindo sozinhos, perdidos, desamparados, desacorçoados aí diante da situação. 5 de ouros. O 5 de ouros eu sempre brinquei, falei que era a carta da Marília Mendonça, né? Porque é uma carta que nos fala de carência, de sofrência, da gente se sentindo sozinho, perdido, desamparado, triste diante das situações. Então aqui quem está afastado, quem está brigado, quem teve aí essa torre demolida, né? Essa torre aí aconteceu na vida de vocês, não foi legal para nenhum dos dois. Os dois estão aqui chateados com isso, os dois estão sofrendo diante dessa situação. Os dois estão se sentindo aí perdidos, os dois estão meio desnorteados também diante do que está acontecendo. Em seguida desses 5 de ouros aqui, eu tenho a criatura, né? Ela veio como um rei de espadas. Ou seja, é uma pessoa muito racional, é uma pessoa que pensa muito antes de agir, é uma pessoa que fica ali remoendo as coisas dentro da cabeça dele ou dela. Só que é uma pessoa que tenta agir de uma forma direita, porque o rei de espadas, de todos os reis, ele é o rei mais justo. Márcio, como agindo direito, ele fez isso, aquilo, acolado? A pessoa tenta agir de uma forma direita, de uma forma correta, dentro do que ele acredita que é correto. Isso não significa que você tem que concordar com isso, que você tem que aceitar a forma com que essa pessoa conduz, mas dentro do que essa pessoa acha que seria o certo, ela tenta fazer. Tá? Mas é uma pessoa muito racional, uma pessoa que tem muita dificuldade de falar sobre emoções, né? De colocar aí os sentimentos para fora, porque ela tenta passar tudo muito pro racional. Então ela tenta pensar, né? Em vez de sentir. Sentimentos foram feitos para serem sentidos e não para serem pensados. Então o rei de espadas, ele é aquele que ele tenta racionalizar todos os sentimentos dele. E dessa forma ele muitas vezes se perde, mas esse cara aqui também é lerdo, né? É o cansado, porque em seguida e bem no centro do jogo nós temos um pajem de ouros. Ou seja, para essa pessoa se posicionar, para essa pessoa poder andar, para essa pessoa poder fazer alguma coisa, aqui é devagar. Tá? O pajem de ouros é aquele que dá um passo por vez, ele não tem pressa, ele não corre, ele anda meio quarteirão, aí ele senta, ele vai descansar, ele vai olhar o céu, se possível ele vai fazer um lanchinho, aí ele levanta, anda mais um quarteirão, aí ele senta de novo, ele vai olhar a paisagem, vai mandar uma mensagem, vai fazer uma ligação, aí ele anda mais um pedacinho, sabe? É aquele que não tem pressa de chegar, é aquele que não tem pressa em concluir a situação. Mas de todos os pajens, ele é sempre o que chega. Porque os outros são muito rápidos, mas muitas vezes eles se perdem, né? Eles perdem o foco. O pajem de ouros não. Ele vai devagar, mas ele é focado. Então ele sempre chega ao destino dele. Ele sempre chega onde ele tem que chegar. Mas aqui vocês vão ter que ter ainda um pouco de paciência. Em seguida desse pajem de ouros, que é quem traz a estabilidade e traz a solidez, eu tenho um 7 de ouros.
E o 7 de ouros fala que a gente tem que esperar o momento certo de colher aquilo que a gente plantou. Que não adianta a gente tirar a fruta verde do pé, porque nós não vamos poder consumi-la. Então não adianta a gente querer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer. As coisas vão acontecer na hora que elas tiverem que acontecer. Porque se você tira uma fruta verde do pé, você não vai conseguir comer. Você vai ter que deixar ela ali na fruteira para ela amadurecer, né? E muitas vezes ela chega a apodrecer na fruteira e não amadurece. Então tenham paciência aqui, que na hora certa vocês vão poder colher tudo que vocês plantaram. Na hora certa vocês vão poder aproveitar o máximo possível essa situação. Só que a gente tem a energia do diabo aqui, intensificando mais ainda muitos casos de triângulo. Mas o diabo nos fala o quê? De posse, de obsessão, de ciúmes, de traição. Tentem quebrar essa energia. Salmo 91. Uma vez ao dia, não importa o horário, o importante é fazer diariamente. Vocês têm que tentar fazer com que as coisas aconteçam, vocês têm que tentar fazer com que as coisas se tornem menos difíceis para vocês. Então faça o Salmo 91. Uma vez ao dia, não importa o horário, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Um dia pode ser à noite, outro dia pode ser de manhã, no outro dia pode ser à tarde, não tem problema. O importante é fazer diariamente. Então tentem fazer para trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de fluidez. Não adianta ficar reclamando que as coisas não aconteçam e não fazer o que está ao alcance das mãos de vocês para que isso melhore. Então, se puder fazer, vai ser de grande ajuda. Vocês estão passando hoje, nesse momento, um período de tentar se recompor, um período de tentar se reestruturar. 4 de espadas, o descanso do guerreiro. O 4 de espadas nos fala o seguinte: o momento agora não é um momento de agir, não é um momento de acontecer, não é um momento de solucionar nada, não. O momento agora é um momento de dar uma parada, respirar fundo, tentar se recompor, tentar se reestruturar. Essa colocação nova, né, essa recuperação pode levar de 4 semanas até 4 meses. Mas não é que não vai levar esse tempo para vocês se falarem, não. Para você terminar de se recompor. Então foque em você. Você precisa melhorar o quê? Você está precisando de uma recuperação física, uma gripe, um pé torcido, uma unha quebrada? Uma recuperação emocional, uma recuperação financeira, enfim, pare, ligue o seu carregador na tomada, tente chegar com a sua bateria o mais próximo possível do 100%. Quanto mais pronta, quanto mais energia você tiver aí, mais fácil vai ser para você enfrentar as adversidades que podem vir mais para frente. Então se recomponha, se reestruture para na hora que você precisar agir, para a hora que você precisar lutar, para a hora que você precisar enfrentar as coisas, você tenha condições para isso. Então é o momento de você focar em você. É o momento de você se priorizar, tá? E em seguida vem vocês para o jogo. Uma rainha de ouros, a forma com que essa pessoa enxerga vocês. Alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro. Porque a rainha de ouros é aquela pessoa que a gente quer levar para a vida da gente. É aquela pessoa que a gente quer ter na vida da gente. É aquela pessoa que a gente tem, que a gente acredita, né, que vale a pena investir, que a gente tem que investir, porque é a pessoa que pode ser a nossa companheira de vida. É a pessoa que a gente pode ter a estabilidade, pode ter a solidez, pode ter aí um futuro juntos. Essa pessoa enxerga vocês de uma forma muito positiva. Só que aqui também é muito forte a possibilidade dela já ter uma rainha de ouros, né? Ou seja, essa pessoa ela tem uma instabilidade com outra e aí bate as crenças limitantes aqui, o que dificulta mais ainda essa história de acontecer, tá? Mas vê vocês de uma forma muito positiva, vê vocês de uma forma muito favorável. Existe sentimento com relação a vocês? Existe. A gente tem aqui o 7 de copas. O 7 de copas é uma carta de sentimento, é uma carta de emoção, mas é a carta do e se, né? E se eu faço isso? E se eu faço aquilo? E se eu vou por esse lado? Mas e se eu der a volta e chegar pelo outro? Enfim, essa pessoa não sabe o que fazer. Essa pessoa não sabe ao certo, ela está pensando demais, né? Qual o destino, qual a direção dar a essa situação. Mas sentimento tem por vocês. Pode ter outros contatinhos? Pode. Pode sim. O 7 de copas nos fala de contatinhos, mas aquele me vem muito mais, pelo menos para a grande maioria, como dúvidas e indecisões do que fazer com relação à situação de vocês. Dúvidas e indecisões de como conduzir esse relacionamento ou o que fazer dele.
né? Porque para a grande maioria se trata de triângulo. Triângulo necessariamente não significa outra pessoa, pode ser uma situação, um trabalho, um estudo, um projeto de vida, uma mãe, uma família que ele sustenta, ele ou ela, né? Que ajuda, que ampara de uma certa forma. Traga aí para a realidade de vocês filhos, enfim. Traga aí para a realidade de vocês, aqui é uma leitura coletiva, né? Mas é uma carta que fala também da existência de sentimento. O 3 de copas nos fala que existe emoção, que existe sentimento com relação a vocês. Então não tenha dúvidas dos sentimentos que essa pessoa possui por vocês, não. Mas ela tem medo. E isso é muito claro no jogo, né? 2 de espadas. Ela se auto-sabota, porque ela tem uma série de crenças limitantes aqui com o Papa que fazem com que ela não enxergue a situação de uma forma clara. Que ela não enxergue a situação de uma forma muito lúcida, muitas vezes. E a mente dela, já que ela vem como um rei de espadas, aquele que pensa demais, acaba sendo sabotado. Porque a nossa mente mente, o próprio nome diz, né? A nossa mente faz com que a gente não veja, olha a venda nos olhos, a situação de uma forma clara, de uma forma real, de uma forma verdadeira. Olha a lua no fundo da carta, trazendo justamente como a gente não enxerga as coisas com clareza e objetividade, trazendo uma grande confusão emocional, fazendo com que essa pessoa se sinta aí perdida diante da situação, perdida diante do que está passando. E existem as crenças limitantes aqui do Papa que fazem com que as coisas fiquem paradas, fiquem bloqueadas. O que pode ser as crenças limitantes? Diferença de idade, diferença cultural, diferença econômica, pessoas do mesmo sexo, diferença de credo, de cor, enfim. Traga para a realidade de vocês o fato de ter um outro relacionamento, estar já comprometido numa outra situação. Aí vem aquela velha história, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Então você vai ser infeliz para o resto da sua vida. Não é bem assim que as coisas funcionam, mas essa pessoa tem uma série de crenças limitantes que fazem com que ela fique parada, com que ela fique estagnada diante da situação, dificultando muito uma tomada de decisão aqui, né? Mas aqui, gente, eu não acredito que essa história acabou, mesmo para quem está aí com essa torre desmantelada. A gente abriu com a roda da fortuna falando de mudanças, né? De vocês estarem ainda na linha da vida um do outro. Mas aqui é um jogo lento, aqui é um jogo devagar. Ele é muito mole na forma de se deslocar, né? Porque tem as crenças limitantes que fazem com que ele fique mais parado ainda, com que ele fique mais lento. E com essa energia do diabo aqui, de vocês pensarem na pessoa o dia inteiro, vocês também, e ela também em vocês, e um fica puxando o pensamento do outro o tempo inteiro, faz com que as coisas demorem mais ainda a se fazer, faz com que as coisas demorem mais ainda a acontecer. Então, se puderem, façam o Salmo 91, vai ser bem positivo aqui, para que as coisas aconteçam, que as coisas se façam. Aqui tem sentimento, mas tem situações aí que tem que ser resolvidas dentro dessa pessoa, tá? Isso não depende de vocês, ela tem que enfrentar essas crenças limitantes e tirar essa venda dos olhos para enxergar as coisas com maior clareza, com maior objetividade, com uma maior verdade, tá bom? Aqui as coisas podem sim acontecer, as coisas podem sim se firmar, porque vê vocês de uma forma muito séria e sólida, né? Porém, demora ainda um pouquinho, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre trazendo, sempre pegando e sempre trazendo, né? E quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer, a melhorar. Deixe o seu like aí para também contribuir para o canal, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil, espero ter conseguido me expressar aqui. Se vocês gostarem, eu tento trazer esse tipo de jogada pelo menos uma vez a cada 2 meses aí para vocês, tá? Deixam aí nos comentários, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.